Aleluia, glória a Deus. A nossa alma anseia pelo Senhor nesta manhã. Por isso nós estamos na casa dele. Amém? A igreja pode se assentar. Deus, nós queremos nessa manhã, Senhor, mais uma vez nos colocar na tua presença, Senhor. Queremos colocar diante do teu altar, Senhor, o nosso coração, Senhor. A nossa alma se despoja em ti, Senhor, nessa manhã. Queremos receber do Senhor a palavra que o Senhor tem nesta manhã aos nossos corações, Senhor. Sê conosco, nos dá da tua graça, Senhor. Nesta manhã, Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero cumprimentar a igreja nessa manhã com a graciosa, maravilhosa paz do Senhor. Amém? Você que nos ouve através das redes sociais, que você possa desfrutar nessa manhã do amor e da graça do Senhor nesta manhã de ceia. Amém? Eu quero nessa manhã falar um pouco com vocês sobre o profeta Elias. Claro que um pouco, porque um grande homem de Deus. O profeta Elias, ele viveu no reinado de Acabe e Acasias. No reino do norte de Israel, a atuação do profeta Elias enfatizou a fidelidade incondicional a Deus. O que eu acho lindo no profeta Elias é isto, a fidelidade que ele tinha a Deus. O vento podia soprar, o sol podia ser escaldante, a chuva podia chegar, porém ele permanecia fiel ao Senhor. Essa é uma das grandes virtudes do profeta Elias. Suas vestes, ou seja, as aparências do profeta Elias, eram estranhas, porque ele não seguia padrões do mundo. Ele tinha uma ligeireza nos pés diferenciada. Um homem que ele era rude, ele gostava de morar em cavernas, ele tinha esse hábito. Ele resistiu até mesmo à fome. Ele opunha-se aos padrões da época. Sabe, amados, nós vivemos em um tempo que, se nós não nos opusermos aos padrões da nossa época, nós não veremos a glória de Deus. E Deus tem algo para revelar para a minha e para a tua vida. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós percebemos um homem que viveu muitas pelejas, muitas dificuldades. Venceu algumas, portanto, ele tinha uma missão que havia de se cumprir. E ele buscava a Deus incessantemente por esta missão. No livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 3, nós podemos ler assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para outro lado oriental e esconde-te, junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Ou seja, Deus deu uma ordem para o profeta. E ele obedeceu. E ele tinha algo que me chama a atenção. Ele tinha ousadia. Porque quando ele chega diante do rei e ele diz, segundo a minha palavra, é porque antes disso o Senhor já havia falado com ele. E nós precisamos ter uma palavra de tal forma que quando o Senhor falar conosco, nada cause dúvida ao nosso coração. Nada cause dúvida. Existia nele uma obediência. Porque o Senhor disse, vai e fala. Ele ia e falava. Por quê? Por que o profeta Elias fazia isso? Porque ele tinha convicção
de quem ele buscava. Ele tinha convicção de quem é que ele conversava. Ele não ouvia burburinho, ele não via situação, ele não via nem sequer se ele ia ser, talvez eu seja mal visto, ou talvez o rei vai ficar triste comigo. Não, o profeta Elias sabia quem é que dava direção para ele. E ele foi e disse. Porém, no verso 18, verso 1 e 2, novamente Elias obedece ao Senhor. Vamos ver lá? Coloque para mim. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Tá certo, amado? 18, 1 e 2. Diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresente-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema na Samaria. E o que ele disse? Porque darei chuva sobre a terra. Aí, amada, agora sim. Elias, ele tinha convicção. Quando Deus falou para ele, vai cessar a chuva? Vai cessar a chuva. Quando Deus fala para Elias, vai voltar a chuva, Elias se levanta e novamente obedece a Deus. O que é isso? Obediência, é convicção. Como nós temos vivido nossa vida? Em obediência ou em convicções? Nós estamos vivendo, eu acredito que a pior crise da humanidade. A pior crise da humanidade. E se nós não tivermos convicção de quem somos e para que Deus nos chamou, nós vamos parar. Nós vamos parar. Porém, Elias não vivia dessa forma. Elias sabia quem era ele e quem era o Deus a quem ele servia. Como ele obedeceria? Como ele obedeceria a Deus? Chuva, segundo a minha palavra, porque Deus me falou, porque Deus me deu ordem, porque Deus me disse. Não foi o homem, não foram as pessoas, não foi o que eu acho, mas porque Deus havia dito a ele. Desce, vai lá e diz a Acabe que a chuva vai voltar. Elias, com ousadia, foi e disse, a chuva vai voltar, a chuva vai voltar. E é assim que o Senhor quer que nós vivamos. A adoração a Baal trouxe grande seca a Israel no tempo de Elias. O povo adorava Baal. A palavra do Senhor fala que Acabe, ele levantou um altar a Baal. Ele fez poste-ídolos. Ele cometeu mais abominações. A Bíblia diz em 1 Reis 16, para irritar o Senhor. Ou seja, o rei Acabe fazia questão de ir contra tudo o que o Senhor queria, tudo o que desejava o Senhor. E o povo seguiu a Baal. E isso trouxe grande seca para o povo. Os poços estavam quase seco. Caminhava-se muito para conseguir um cântaro de água. A fome e a escassez, milhares de pessoas faleceram. Podia-se ouvir o lamento em todo Israel. Ouvia-se o lamento do povo de Israel. Não é diferente do que nós estamos vivendo agora. Existia um pedido de socorro. Sabe quando você levanta pela manhã e diz, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando a terra vai ficar seca? Senhor, até quando nós vamos viver aquilo que estamos vivendo neste tempo, Senhor? Até quando? Até quando? O povo clamava por um refrigério. Sabe qual refrigério que o povo desejava naquele tempo? É que descesse chuva do céu, como em um tempo no passado. As pessoas constantemente olhavam para o céu, em busca de um sinal de esperança. Assim como eu e você temos feito. A gente olha e fala com Deus, Deus, dá um sinal de esperança para nós nesse tempo. Dá um sinal de que isso tudo vai passar, Senhor. Eles viviam se perguntando, quando vai chegar a chuva? Quando vai chegar a chuva? Quando é que a chuva chega, pastor Elinho?
Quando é que chega o final desta pandemia? Quando é que chega o final de tudo isso? A chuva era para eles um sinal de bênção, de prosperidade, mas a idolatria levou o povo de Deus à ruína e à miséria. Vocês não pensem que toda essa situação que nós estamos vivendo pegou Deus desavisado. Não pegou, meus amados. Deus sabe de todas as coisas. De Gaza a Jafa, a planície marítima, com seus imensos campos de trigos, os lindos pastos, a planície de Saron, o vale de Siquém, a meseta de Bazã, os campos de Esdrelon, os hortos que cercavam Jericó, o cultivo da cevada, da lentilha, do gergelim, da alfafa, o milho e as abóboras, tudo havia e secado e queimado com o calor do sol. Quantas coisas nós perdemos com o calor da pandemia. A gente olha, já não enxerga muitas vezes a alegria nas pessoas. A gente olha e vê tantas pessoas passando necessidade. A gente olha e vê tanta tristeza. A gente percebe que nem as famílias mais podem se reunir. Nem as famílias se reúnem mais. Foi-se o tempo, gente. Nós paramos de sonhar? Não. Não paramos, né, Ana? Não paramos de sonhar. Porém, chegou um tempo, Gisele, em que as coisas mudaram. Tudo ressignificou para nós. Tudo ressignificou. Tudo que você deseja é chegar ao fim do mês e dizer assim: Senhor, mais um mês. Ou, por que não, no final do dia, mais um dia. Mas a pandemia tem queimado, tem secado, tem ceifado vidas, tem tirado a alegria, Juscelia, de estarmos reunidas. Quantas de nós estamos sonhando com o retorno das células presenciais? É o momento em que nós teremos comunhão, momento em que nós estaremos dando boas risadas, contando as boas novas. Quantas pessoas há tanto tempo não vê os pais, não vê os filhos que estão longe e que não podem retornar para casa porque trabalham, estão expostos. Quantas coisas nós temos visto, quanta tristeza nós temos visto, quantas coisas têm secado, têm murchado por esta, se não dizer essa peste que tomou conta do mundo. E não era diferente na época do profeta Elias. Não era diferente. Ele vivia uma tristeza imensa. Mais um dia, ele acorda. O amanhecer era normal. O amanhecer era como todos os outros. O céu estava azul, o sol escaldante naquela manhã, o solo continuava seco, sem vida, porque nada se plantava, porque nada podia colher, nada podia se colher. Muitos estavam em desespero, em choro e lamento. Choro, lamento. Porém, existia um homem de Deus, o profeta Elias. Coloca para mim 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Levanta, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Eliseu sabia ouvir o som do céu. Ele não ouvia os burburinhos, ele não ouvia as murmurações, ele não ouvia nada disso. Ele tinha uma audição celestial. E é essa audição que eu quero que você tenha nessa manhã. Comece a ouvir o som do céu. Comece a ouvir aquilo que Deus diz só no seu ouvido. Só no seu ouvido. Sabe por quê? Porque nós somos propriedade peculiar,
particular e únicas de Deus. Existem coisas que Deus diz só para você, Carla, porque Deus conhece a tua necessidade em particular. Só para você, Viviane, porque Deus sabe o que você tem pedido no meio da seca, no meio do solo seco, no meio do sol escaldante, no meio de uma pandemia. Deus sabe o que você tem pedido. E Deus conhece o teu coração. E naquele dia, era um dia qualquer, era um domingo como esse poderia ser, um domingo de ceia, em que nós íamos celebrar a comunhão com Deus e com os homens. E nesse dia o Senhor mostra a Elias. Ele não mostrou a todo mundo. Ele não disse para subam todos. Ele disse para Elias. Elias diz a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído. Ele não tinha visto nada, mas um ruído, para ele era o suficiente. Quando ele disse para Acabe, vai lá, rei, se prepara, come, bebe, se fortalece, porque algo novo vem. O Senhor diz para você nessa manhã, tá difícil? Come, bebe, fortalece. Reúna as tuas forças novamente. Peça para o Senhor o sabor daquilo que você já perdeu, o sabor. E volte a sonhar. Se prepare, homem e mulher de Deus. Fique forte novamente, porque este vento vai passar. Esse vento vai passar. Não é as condições, não é o clima, não é nada que vai fazer com que eu e você desistamos de ouvir a voz daquele que pode, daquele que tem, daquele que é. Há ruído de muita chuva. Ele não falou assim, há um ruído de uma garoinha que vem para dar uma amenizada na situação. Sabe por que que não? Porque Deus não ameniza a situação tua. Deus não passa um paninho na sujeira. Deus faz a coisa acontecer. Deus limpa tudo. Deus traz chuva abundante. Deus renova. Deus restitui. Deus traz à existência as coisas que já não existem mais. Havia um ruído, era a sua fé em ação. Como está a tua fé em meio a tudo isso? Ah, pastora, largue mão, pastora. Essa pandemia não vai passar, pastora. Já não aguento mais ver notícias ruins, pastora Zezé. Já não estou suportando. Ah, homem e mulher de Deus, levanta e põe tua fé em ação. Sobe, come, se prepare. Ele deu uma ordem para o rei. E nós vamos lá para o 18:42, que diz assim: subiu Acabe a comer e a beber, conforme Elias já havia dito. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que Elias fez? Elias foi comer e beber? Não. O que Elias fez? Ele vai orar. Ele vai falar com Deus. Logo em frente ao Monte Carmelo estava o mar Mediterrâneo. Acredito que ele chega lá com seu coração arrebentado. Estava no ápice de uma batalha. Já durava mais de 3 anos. E aquele homem em batalha. Aquele homem lutando. Porém, ele continuava crendo na palavra. Que nos fala em 18:2. Sobe, vai lá e fala para Acabe que a chuva vai chegar. Sobe, vai lá e fala para Acabe que a chuva vai chegar. O rei não era um homem de Deus, mas Elias era. E eu e você somos homens e mulheres de Deus. Chega um tempo que a gente tem que meter o joelho no chão, a cara no pó e dizer assim: Deus, o Senhor falou que mandaria chuva. Eu quero ver essa chuva, Deus. Eu quero ver essa chuva. Quanto tempo você tem buscado a Deus para o fim dessa pandemia? Como está a tua vida com Deus? Mete a cara no chão. Começa a buscar de Deus.
porque Deus te falou. Eu sei que eu estou falando com homens e mulheres de Deus que tem promessa, que tem promessa, que tem promessa de Deus. E vocês não podem desistir no meio do caminho. Deus tem promessa para você, Léo. Não adianta você olhar para a circunstância e dizer, eu não vou conseguir. Sabe quem não consegue? Quem não conhece o poder de Deus. Quem não vive história com Deus. Quem não vive história com Deus não recomeça. Quem não sabe o propósito de Deus pelo qual você foi chamado, você jamais vai recomeçar. Vocês conhecem a minha história, igreja do Senhor. Há poucos dias eu perdi minha princesa Michele. E o Senhor me deixou 2 princesas para mim. E eu olho para Deus todos os dias e digo, Deus, eu ainda tenho uma história para fazer. Assim como eu criei 2 filhos com diferença nessa terra, eu vou fazer diferença na vida dessas meninas. Sabe por quê? Porque eu sei por que Deus me chamou. Eu sei porque Deus me pôs na terra. Eu sei para que eu fui chamada. Não importa a circunstância, não importa o burburinho, não importa. O que importa é a história que Deus tem para mim e para você. Não pare, não pare, marche, marche, marche. Está doendo? Marche. Estão falando que não vai acontecer? Tô nem ligando. Eu tô aqui, ligada no trono da glória. Eu tô ligada com Deus. Eu ouço todos os dias a voz de Deus que me dá direção, que me põe no prumo, que me dá rumo, que me faz seguir, que me faz marchar. Não é o teu cartão de crédito que te direciona. Não é a tua conta bancária. Não são homens, não são mulheres. Sabe quem te direciona? O próprio Deus. Elias não ia tomar conversas com o rei Acabe, um homem ímpio. Elias falava com Deus. Eu e você somos profetas de Deus. Eu e você somos profetas. Nós temos boca para profetizar vida, para profetizar abundância, para profetizar prosperidade. Esse é o ano da restauração. Do que é esse ano? Restauração. Gente, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Seja o que for que precise ser restaurado na tua vida, Deus vai restaurar. Ele tem um propósito na tua vida. E você jamais, jamais pode perder esse propósito. Jamais. Quando ele põe o rosto assim no chão, assim, gente, eu imagino esse momento entre Elias e Deus. Eu fico imaginando. O que Elias falou naquela hora? Deus, o Senhor me fez uma promessa. Eu gerei uma expectativa no coração do rei. Eu falei, Senhor, que segundo a minha palavra não choveria. E eu falei, Senhor, que segundo a minha palavra a chuva viria. Porque o Senhor me disse. Será que você tem essa convicção na tua vida? Quando o Senhor te diz assim, Viviane, eu te fiz uma promessa e ela vai se cumprir. Será que quando você vê a árvore balançando, você desiste da promessa? Será? Será? No 18:43, coloca para mim, amado. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Por que para o lado do mar? Ele já tinha olhado para o mar. Ele já tinha contemplado o mar Mediterrâneo. Ele sabia que lá havia uma resposta de Deus. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. É fácil, gente? Eu olhei ali, eu já contemplei. Ai, que lindo! Não. Eu subo um dia, eu subo 2, eu subo 3, é 4, é 5, é 6. Talvez na 6ª vez ele já estava dizendo assim, o profeta está maluco, mas ele subiu, porque ele obedeceu a voz do profeta. E o profeta tinha convicção do que ele falava. Na 7ª vez, como isso é lindo. Coloca lá para mim. A 7ª vez diz,
eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha a convicção desse homem. Olha a convicção. Gente, a chuva do tamanho da mão de um homem, a meteorologia não diz nada. Não diz nada que vai ter chuva. Mas ele tinha convicção, porque ele tinha olhos, ouvidos ligados no céu. E o Senhor não precisava de fazer grandes coisas. Quais são os sinais que você tem ouvido e visto? O que você vê? O que você vê? Deus prometeu. Não desista. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Se o Senhor prometeu, Ele é grande o bastante para cumprir tudo quanto Ele prometeu. Existia nele uma convicção. A nuvem era do tamanho da mão de um homem. Do tamanho da mão de um homem. Aparelha seu carro. Aparelha seu carro. Eu acho lindo quando ele diz assim no verso 45. Coloca lá para mim. Dentro em poucos, os céus enegreceram como a nuvem, e o vento caiu a chuva, e Acabe subiu e foi para Jezreel. Gente, ele creu. E eu fico imaginando quando o céu escurece e aquele povo olha para Elias, um homem simples que vivia na caverna. Um homem que já sofria fome, já tinha passado por várias dificuldades, já tinha vencido os profetas de Baal, já tinha feito tantas coisas para trazer de volta a convicção de Israel para o Deus que ele servia. Assim como eu e você vivemos falando para as pessoas: sai dessa vida, mulher, sai desta vida, homem, vem para Jesus, porque em Jesus há esperança. Você que me ouve nesta manhã, em Jesus há esperança. Você que está nas redes sociais nessa hora, em Jesus há esperança. Não é no profeta de Baal, não é no rei Acabe, mas é no profeta de Deus. É através de Deus que nós temos convicções naquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Não desista, não desista, não desista. O que você vê? O que você vê, eu te pergunto nessa manhã. O que você vê? O que você vê? Talvez dentro da tua casa você só veja discórdia. Talvez no teu trabalho você vê todo mundo crescendo e você está ali. Talvez você vê os filhos dos outros indo para frente, sendo obediente, e os teus na desobediência. Talvez você tenha visto tantas coisas que têm entristecido o seu coração. O que você vê? O que você vê? Elias não fixou os olhos em nada disso. Elias não fixou os olhos em nada disso. Elias sabia a quem ele via e a quem ele ouvia. E eu quero te perguntar nessa manhã: a quem você ouve? Para quem você vê? Em quem você fita os olhos? Em pessoas? Pessoas falhas, erram. Pessoas caem. Pessoas, são humanas. Assim como eu e você. Eu erro, eu falho. Você erra, você falha. Mas Deus não. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Mantenha-se firme. Deus não desistiu de você. 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 E nessa manhã eu estou aqui para te dizer: Deus não desistiu de você. 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 Pode ser uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas abundante chuva virá. Eu quero convidar a igreja a estar em pé.
E eu quero que você creia nesta manhã, na abundante chuva de Deus que há para a tua vida, na abundante chuva de Deus que tem vindo sobre você. Ah, pastora Zezé, você não conhece as minhas condições. Ah, pastora Zezé, a terra está seca. Já não tem mais plantio há muito tempo. Não importa, não importa. O que importa é o que Deus te prometeu. O que importa é o tempo em que você tem metido a cabeça no meio dos teus joelhos e falado para Deus, Deus, eu não desisti da promessa que o Senhor fez para mim. Deus, olha para mim, Deus, nessa manhã. Olha para mim nessa manhã. Olha para mim nessa manhã. E eu quero que você faça desse louvor uma oração nesta manhã. Olha para Deus e diga, fale com Deus. Solte a sua voz nessa manhã. E fale para Deus. Fale para Deus. De onde vem o teu milagre? Mais uma vez eu te repito, não é da mão de homens, é do tamanho da nuvem. Começa a contemplar essa nuvem nessa manhã. Começa a contemplar essa chuva. Imagina o teu milagre chegando. Pode ser pequeno. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Peça ao Senhor nessa manhã essa chuva sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida dos céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas. Levante suas mãos e declare: se pedimos, se pedimos, Jesus virá. Como chuva descerá. Se pedimos, se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas. Eu quero te convidar agora a fazer como Elias. Talvez a sua visão não seja do mar Mediterrâneo. Você nem precisa subir ao Carmelo, porque você já está na casa de Deus. Você está na casa de Deus, amém? Glória a Deus. Você está na casa do pão, no lugar da bênção, no lugar chamado casa da bênção. E eu quero te convidar, você que pode, é claro, dobre o teu joelho. Mete o rosto em terra agora. Dobre o teu joelho onde você está. Porque eu sei que Deus tem milagre. Eu sei que Deus tem abundante chuva nessa manhã. Não vou te convidar a vir aqui à frente, mas é hora da abundante chuva de Deus. É hora da misericórdia de Deus alcançar você, a tua casa, a tua família. Coloca o rosto em terra. Elias não pensou duas vezes. Ele disse assim: Senhor, enquanto acabe, come e bebe. Eu vou orar. Eu vou olhar para o mar,
porque eu sei que há uma promessa que o Senhor fez para mim. Talvez a tua promessa já tenha 5 anos, 4 anos, 4 meses. Talvez a tua promessa já chegue a 20 anos. Talvez a tua promessa já faça longos anos, ou talvez alguns dias. Você que me ouve, que está na tua casa, no teu trabalho, é um momento de oração, é um momento de buscar a face de Deus, buscar a face de Deus e pedir abundante chuva sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus. Dobre o joelho onde você está. O homem e a mulher de Deus vence as batalhas no joelho. É aí que você ouve a Deus, é aí que você vê o que Deus tem para você. Pode continuar o louvor, Léo. Ouça esse louvor clamando. Eu vejo uma pequena nuvem. É Deus, é pequena, mas é real. Do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Acabe levantou um altar a Baal, e eu e você levantamos altar ao Senhor. Nós sabemos a quem temos servido, nós sabemos a quem temos buscado. Essa manhã é manhã de milagre, da chuva abundante sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a sua família. Sinta o frescor da chuva. Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Abre, vai chover. Vai chover, vai Senhor, chover. sobre a tua igreja, sobre o teu povo que está de joelho agora. Vai chover, Senhor. Vai chover, vai chover. Deus de milagre, Deus que traz à existência as coisas que não existem. Vai chover nessa hora. Olha pro coração desse homem, olha pro coração desta mulher. Olha, Senhor, pro coração desse homem, olha pro coração dessa mulher, Senhor, e faz abundante chuva de Deus descer. Ah, Deus, olha mesmo, Senhor, contempla a oração do teu povo. Tem um povo de joelho na tua casa, assim como o profeta Elias, que meteu o rosto em terra. Assim é o teu povo, fazendo a diferença nessa hora, buscando de ti, Senhor, abundante chuva do Senhor nessa manhã. Amém, meus amados, amém. Glória a Deus pelo milagre que você buscou nessa manhã, e que Deus trará a existência, assim como fez aos israelitas. E abundante chuva de Deus, abundante chuva de Deus, abundante chuva de Deus. Recebe abundante chuva de Deus, abundante chuva de Deus, abundante chuva de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.